Fala aí, pessoal, tudo bem? Essa é a parte 2 da nossa resolução das questões de química da primeira fase da FUVEST. A gente está destrinchando questão por questão, alternativa por alternativa, para você ganhar aquele feeling de como abordar, de como desenvolver, de como eliminar alternativas. Vamos seguindo? Galera, agora a gente vai seguir aqui com as questões 83 e 84 que fazem parte do mesmo texto. Um dos indicadores de qualidade de mel é a presença do composto orgânico hidroximetilfurfural, HMF, formado a partir de certos açúcares, como a frutose, C6H12O6. A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais. Eu vou pular porque a questão 83 não diz respeito a isso. Uma das possíveis rotas para formar o HMF a partir da frutose é mostrada de forma simplificada no esquema. Nas setas são mostradas as perdas de moléculas ou grupos químicos em cada etapa. Por exemplo, entre as espécies 1 e 2 ocorre a saída de uma molécula de água. Ele está falando disso aqui, ó. Tá? Entre as espécies 1 e 2 ocorre a saída de água e a formação de uma ligação dupla entre carbonos. Perceba, vou dar um zoom aqui, tá, pessoal? Vai ficar melhor para a gente enxergar. Olha o que acontece aqui. Vamos de verdinho aqui. Você tem do composto 1 para o composto 2 a formação de uma ligação dupla aqui. E eu quero que você perceba que essa hidroxila aqui sumiu. E para formar a ligação dupla, tem que ter sumido também um hidrogênio aqui. Um hidrogênio acabou se juntando aqui com o OH para formar água. E aí a água foi embora e esse hidrogênio que saiu permitiu a formação da ligação dupla. Percebeu? Agora, do 2 para o 3, houve mais uma perda. Concorda? O enunciado mesmo diz, ó, você tem aqui mais uma perda. Aí você tem que comparar o 2 com o 3. O que está acontecendo aqui do 2 para o 3? Vou botar uma outra cor para a gente não se perder. Eu quero que você perceba que aqui tinha uma hidroxila e aqui agora tem oxigênio com uma ligação dupla aqui. E você tem aqui agora, ó, uma hidroxila que foi embora. Opa, uma hidroxila que foi embora e uma outra dupla que se formou aqui. Se você perdeu uma hidroxila que tinha aqui, perdeu essa hidroxila, esse OH, e formou-se uma ligação dupla, é porque você tem mais um hidrogênio aqui que foi embora para liberar água. Então, essa perda 1 acaba sendo também uma perda de água, certo? E aí você tem realmente o OH virando O ali e mais uma outra ligação dupla se formando. Percebeu? E agora, analisando o 3 com o HMF. Qual é a grande diferença? Primeiro, antes, você está vendo, então, ele deixa claro que tem mais uma perda. Está vendo ali? Mais uma perda. Ok. Vamos analisar que perda é essa. A gente tem mais uma ligação dupla se formando ali, e essa ligação dupla se formou com o desaparecimento dessa hidroxila. Se desapareceu hidroxila, você já está pegando a manha. Desapareceu hidroxila e apareceu uma ligação dupla, isso é porque você tinha um hidrogênio aqui e esse hidrogênio acabou se juntando com a hidroxila para formar água. Então, essa segunda perda também é uma perda de água. Vê se faz sentido para você. É só você analisar o que tinha antes e o que tem depois. Qual é a diferença? Sumiu hidroxila, tá percebendo? Em cada um dos passos, primeiro, passo verde, sumiu hidroxila, tirou um hidrogênio, formou ligação dupla. Segundo passo, sumiu hidroxila, tirou um hidrogênio, formou ligação dupla. E no terceiro passo também, tirou hidroxila, mandou um hidrogênio embora, formou uma ligação dupla. Sacou? Então, nessa questão 83, de acordo com o esquema mostrado, as perdas indicadas como 1 e 2 correspondem a duas águas. Letra C, acabou. Certo? Duas águas. Letra C. Essa foi a questão 83. Seguindo a lógica agora do enunciado, eu vou até, ó, copiei de novo o enunciado, já que a 84 diz respeito a ele também. Mas agora a 84 é uma questão de cálculos químicos. Um frasco contendo
500 gramas de mel produzido no Brasil, foi analisado e concluiu-se que 0,2 milimols de frutose foi convertido em HMF. 500 gramas de mel continham 0,2 milimols, milimols de frutose. E você sabe, pessoal, você acabou de estudar comigo a rota da frutose se convertendo em HMF e você percebe que as quantidades são as mesmas, a proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1. Então, se tinha 1 mol de frutose, no final vai ter 1 mol de HMF. Se tinha 0,2 milimols de frutose, no final vai ter 0,2 milimols de HMF. Mas eu quero também já te chamar a atenção para essa tabela que fala de teor de HMF em miligramas por quilograma de mel. Tá vendo que o cálculo é feito para cada quilograma de mel? Então vamos primeiro analisar isso aqui. Se em 500 gramas de mel tem 0,2 milimols de frutose, é muito tranquilo a gente dizer que em 1.000 gramas de mel, que é 1 quilograma, em 1.000 gramas de mel, você tem 0,4 milimols de frutose. E também é muito tranquilo você perceber que esses 0,4 milimols de frutose vão se transformar em 0,4 milimols de HMF. Então você já sabe quanto tem de HMF por quilograma de mel, 0,4 milimols. Mas ele quer analisar na tabela o teor de HMF em miligramas por quilograma. Então a gente só tem que transformar esse 0,4 milimols em massa. E nós sabemos que número de mols é massa dividido pela massa molar. Então, a massa vai ser igual a número de mols vezes massa molar, que é 0,4 milimol vezes a massa molar do HMF, que o NOT e a DOT faz questão de nos mostrar. A massa molar de HMF é 126. Então, você multiplica isso por 126 gramas por mol e você vai chegar à massa de HMF que você tem a cada quilograma de mel. E a massa vai ser 0,4 vezes 126, isso dá 50,4 miligramas de HMF. Ou seja, você tem 50,4 miligramas de HMF em cada quilograma de mel. Essa é a taxa e a gente pode agora olhar para a legislação e entender como é que poderia ser classificado esse mel. Esse mel aqui tem 50,4 miligramas de HMF, ó, em cada quilograma de mel. Até 40, ele seria um mel de mesa, utilizado para consumo humano direto. Você está percebendo que ele se encaixa nessa classificação aqui. 50,4 está acima de 40, mas abaixo de 60. Então, ele é um mel industrial. Vamos ver se tem alternativa que fala sobre isso? Então, vamos lá. Considerando apenas esse parâmetro de qualidade, tendo como referência os teores recomendados por órgãos nacionais e internacionais mostrados na tabela, é correto afirmar que esse mel, letra A, é recomendado como mel de mesa. Mentira! Você está vendo que ele é 50,4 acima de 40. Não é mel de mesa. Não pode ser usado como mel de mesa, ok? Mas pode ser usado para fins industriais, ok? É exatamente o que tem ali. Segundo a legislação brasileira, perfeito. Letra B de bola, já é ela. Letra C, pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas não deveria ser usado para nenhum fim, segundo a recomendação internacional. Não. A recomendação internacional diz que até 80 o mel seria a utilização do mel produzido em países com clima tropical. Até 80 está valendo. Letra D. Não pode ser usado nem como mel de mesa, nem para fins industriais. Mentira. Então, corta ali. Tá? Já cortou a C, já cortou a D. Letra E. Não pode ser usado para qualquer aplicação. Mentira também. Beleza? Tranquilidade?
Essas foram a 83 e a 84. Percebam, 83 uma questão de análise de reações orgânicas e a 84 uma questão de teoria atômico-molecular, mais precisamente. Tá bom? 85, questão muito bacaninha. Lembra que sempre a FUVEST gosta de colocar questões que envolvem representações simplificadas de moléculas de espécies químicas. Não podia faltar esse tipo de questão. Observe, e é isso mesmo que você tem que fazer. Observe a representação a seguir, em que os círculos brancos representam uma espécie química, que é uma molécula ou íon molecular. Isso tem que ficar muito claro. Pessoal, essas bolinhas que aparecem aqui, ó, vou dar um zoom. Essas bolinhas que aparecem aqui não são átomos, são moléculas ou íons moleculares. Ele deixa isso muito claro. E os círculos coloridos, outra. Então são duas espécies químicas diferentes. Então você está no primeiro quadro com essas espécies químicas separadas, elas estão misturadas ali, mas elas não estão fazendo nenhum tipo de ligação entre si. Depois você vai para uma segunda etapa em que você começa a perceber ligações acontecendo entre essas espécies químicas. E por último, você tem um quadro em que você percebe todo mundo interligado. Você tem ali a formação de uma cadeia entre essas espécies químicas, da forma como o enunciado colocou. Essa representação pode ser corretamente associada a... Pessoal, eu vou direto na resposta. Formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros. É isso. Você tem a formação de um polímero. Na verdade, ele é aquilo que a gente chama de copolímero. Copolímero é quando você forma uma cadeia polimérica com monômeros diferentes. E normalmente a gente representa de maneira simplificada assim mesmo, né? A gente vai ter aqui uma espécie A com uma espécie B. E aí conecta de novo com a espécie A, e aí depois vem mais uma espécie B. Não precisa ser AB, AB, mas que eu tenha a formação de um polímero a partir de monômeros diferentes. É exatamente o que acontece ali. O resto, galera, é bobagem. Combustão de um hidrocarboneto com oxigênio em fase gasosa. Pessoal, se for combustão, você tem que ter combustível mais o comburente, formando CO2 e água. Não tem motivo para você ter a formação de uma cadeia ali. Não é o que acontece numa combustão. Não teria nem como você equacionar isso. Letra A fora. Letra C. Fusão de uma mistura de dois sais com aumento de temperatura. Com base em quê? Certo? Fusão de dois sais. Você vai ter, então, passagem do estado sólido para o estado líquido. Se a passagem de estado sólido para o líquido, você prevê aí um aumento da entropia do sistema, ou falando de maneira mais simplificada, ligações que antes existiam no sólido, no retículo cristalino, acabaram de deixar de existir. As moléculas ou as estruturas elas vão ficar mais separadas, que é o contrário do que está acontecendo aí. Então, letra C está fora. Letra D, solidificação da água pura. Já deu ruim. Se você tem ali claramente duas substâncias, ele deixa claro A e B, o branquinho e o colorido são espécies diferentes, não tem como ser água pura, está fora. Letra E, produção de anéis aromáticos em solvente orgânico. Alguém poderia olhar aqui para essa estrutura, mas está formando um anel aromático. Não, porque você sabe que as bolinhas não são átomos de carbono e átomos de hidrogênio. As bolinhas são moléculas. Moléculas assim não formam um anel aromático. Você tem uma estrutura hexagonal se formando ali, mas ela não é um anel aromático. Então, letra E está fora, realmente confirma-se a letra B de bola. Beleza? Questão 86. Muito legalzinha essa questão também. E uma questão que aborda vários assuntos da química. Olha que bacana. No fragmento a seguir, o autor explora conceitos químicos na forma de poesia. Vou dar um zoom aqui porque a letra fica meio ruim. Químico apaixonado. Sua presença é. Pessoal, e essa reação aqui é o quê? Você está vendo que ela é uma reação de combustão? É a reação de combustão do etanol. Legal? Então você poderia dizer: sua presença é combustão de sentimento. Não sei, deve ser isso. Queima de sentimento, não sei, né? O que ele queria que fosse traduzido aí. Mas, quimicamente falando, isso é uma reação de combustão. Combustível, etanol, mais oxigênio, formando gás carbônico e água. Beleza.
E você sabe que toda combustão é exotérmica, libera energia. Não sei se vai precisar, mas sabemos disso. 2 é explosão de. Galera, olha essa reação aqui. Poderia dizer que é explosão de energia, uma vez que essa reação está liberando ATP, certo? ATP, energia. Então aqui você tem liberação de energia. Galera, essa reação aqui é o que normalmente nós chamamos de uma reação de respiração celular, né? É a respiração, é o contrário da fotossíntese. Né? A fotossíntese é absorção, armazenamento de energia. Você tem CO2 e água pela luz solar se transformando em glicose, que vai ser a forma em que a gente vai armazenar energia, e liberando o oxigênio. Fotossíntese é isso. Então você está fazendo o contrário, você está fazendo uma respiração. Legal? É isso aqui que está aparecendo, você está vendo esse movimento de elétrons, ligação dupla, ora de um lado, ora do outro? Isso é uma ressonância, certo? É uma ressonância de pensamento, de acordo com o poema. Sinergia, sua ausência é meu desalento. E aí você tem uma outra reação aqui. E essa reação é uma reação de oxidação. Vê se você percebe. É a oxidação do ferro. Corrosão. Então, eu poderia dizer, sua ausência é meu desalento, corrói o meu ser. Certo? Poderia ser isso. Eu acho que é isso que ele queria dizer com o poema. Porque o ferro aqui, vamos dar uma analisada nos valores de NOx. Aqui o ferro sozinho, ferro sólido, NOx igual a zero. O ferro aqui no Fe2O3 vai ter um NOx 3. O oxigênio saiu de NOx zero para um NOx 2 menos. Então você percebe o ferro sofrendo oxidação de 0 para 3 mais, né? Aqui vou botar na mesma cor, oxidação, e de 0 para 2 menos, o oxigênio está sofrendo uma redução. Mas se trata do processo de corrosão do ferro. O ferro reagindo com oxigênio e se transformando num óxido de ferro, certo? Nesse caso, o óxido de ferro 3. Um modelo incompleto. E aí você vê aqui um elétron com uma determinada velocidade e esse elétron colapsando em direção ao núcleo atômico. Isso é uma característica que torna justamente aquele modelo planetário de Rutherford um modelo furado. Por quê? Porque a partir do momento que se descobriu um monte de coisas sobre eletromagnetismo, se sabia que elétrons em movimento, ou cargas elétricas em movimento, liberavam radiação. Se liberavam radiação, perdiam energia. Se perde energia, tende a diminuir a energia cinética e tende a colapsar para o núcleo. Então, o modelo de Rutherford, que era um modelo planetário, acabou sendo um modelo falho, que foi aí ajustado pelos postulados de Bohr. Beleza? Impede-me de viver, morte em pleno deserto. E aí ele vai fazer algumas afirmações com relação aos conceitos. Mas a gente já fez uma análise bem geral que permite que a gente mate a questão aqui. Então vamos lá? 1. A equação química mostrada na linha 2, ou seja, aquela reação de respiração, pode ser associada à liberação de energia. Sim, é liberação de energia. Está liberando ATP. ATP é forma de energia. Pois corresponde à reação de fotossíntese. Com consumo de gás carbônico. Ô, meu querido, consumo? Não. O gás carbônico ali você está percebendo que é produto da reação. Então ele não está sendo consumido, não. A1 é fake. Mentirinha. Beleza? Só com isso você já elimina a letra A, você elimina a letra C, você elimina a letra E. Por entender que A1 não é a fotossíntese, certo? A1 é um processo de liberação de energia, sim, mas o gás carbônico é produto, não é reagente. 2. A equação química apresentada na linha 6, opa, é aquela oxirredução, a corrosão do ferro, corrói o meu ser. A equação química apresentada na linha 6 representa uma reação na qual o número de oxidação das espécies é alterado.
Perfeito. Sendo associada à corrosão. Perfeito. Corrosão do ferro. A segunda está corretíssima. Terceira, o modelo incompleto, referido na linha 7, refere-se ao proposto por Thomson. Pessoal, o modelo de Thomson é aquele modelo que todo mundo conhece como pudim de passas. Thomson foi o descobridor do elétron, né? Então, descobriu que o átomo não era mais uma esfera indivisível, conforme Dalton colocou. Então, a gente tem ali a presença dos elétrons, mas não se falava ainda sobre núcleo atômico. Não existia o núcleo atômico. Então, o Rutherford veio com um modelo planetário de ter um núcleo atômico no qual se concentra praticamente toda a massa do átomo e uma eletrosfera gigantesca, muito grande, entendendo que o átomo, na verdade, é muito mais espaço vazio. Então, é disso que o modelo incompleto fala, é o modelo de Rutherford e não o modelo de Thomson. Então, terceira incorreta. Então, perceba que essa questão já exigiu um pouco mais de conhecimento prévio. A gente tinha que conhecer de modelos atômicos, tinha que saber de oxirredução, tinha que saber conhecer ou reconhecer a reação de fotossíntese e respiração celular. Legal? Então, uma questão já um pouco mais puxada, mas assim, lúdica, entende? Dentro de um poema e tudo. Então está correta apenas o item 2, letra B de bola. Tá bom? Isso fecha esse nosso segundo bloco, né, de todas as questões de química da FUVEST primeira fase. Fica ligado aí, tem o terceiro bloco, hein, pessoal? Mais 4 questões para a gente finalizar, mas falando, destrinchando alternativa por alternativa. Valeu, falou!